Então, gente, continuando, né? A gente falou ali que o Menes vai ser o responsável por unificar, então, esse Egito. Então, a gente vai ter divisão de 3 períodos. E o primeiro deles, então, é chamado Antigo Império, que vai ser de 3.200 a.C. a mais ou menos 2.350. Então, isso dá quase 1000 anos desse primeiro Antigo Império, esse grande império. Então, vai ser durante esse Antigo Império que o Egito vai viver um período muito próspero. Tendo uma estabilidade política, florescimento nas artes, ou seja, produção artística, desenvolvimento do comércio, e vai ser durante esse período que a gente vai ter a construção de algo muito importante para o Egito, que é a representação desse país ainda hoje, que são as pirâmides, tá? Então vai ser na planície de Gizé que a gente vai ter a construção, então, da pirâmide de Quéops, da pirâmide de Quefren e da pirâmide de Miquerinos. Então a pirâmide de Quéops, essa aqui é a maior, ela tem 140 metros de altura e foram usados cerca de 2 milhões de blocos de pedra. E eu vou deixar um vídeo para vocês que fala um pouco sobre como que era a construção das pirâmides, quais são as teorias de como os egípcios conseguiram fazer a construção dessas pirâmides tão altas, tá? E tão grandes, com blocos de pedra tão grandes e tudo mais. Então aqui a gente tem essas pirâmides, então vai ser durante esse Antigo Império que elas serão construídas. A gente vai ter então o chamado Médio e Novo Império. O Médio Império vai ser então de 2060 até 1580, vão ser 400 e poucos anos. A gente vai ter uma reestruturação política, tá? Ao aumento de terras para o cultivo. Só que durante esse Médio Império, os egípcios vão sofrer ataques de povos asiáticos. E esses povos vão dominar o Egito por mais ou menos cerca de 200 anos. E daí a gente vai ter a retomada do poder pelos egípcios e vão criar então o chamado Novo Império, que vai de 1580 a 525 a.C. Então eles vão restabelecer o poder dos faraós, vai ter um crescimento territorial, uma expansão militar, e o grande responsável por isso vai ser então o Ramsés II, que é esse aqui. Depois eu vou mostrar para vocês uma múmia dele, tá? A sociedade egípcia, então, era uma sociedade hierarquizada. Vocês já sabem que toda vez que eu falo a palavra hierarquizada, a gente vai pensar numa pirâmide, ou seja, dividida em camadas sociais. Quem está no topo e tem mais poder? O faraó e a sua família. Eles vão tomar decisões administrativas, jurídicas, e vai ter também um cargo muito importante que vai ser o vizir, que vai ser a pessoa bem próxima ao faraó, que também vai cuidar dessas coisas, tá? Então o faraó divide as decisões políticas com esse cargo aqui, que é o vizir. Logo abaixo a gente vai ter então os sacerdotes, que é a classe social privilegiada, e quando a gente fala de sacerdotes está ligado então a questões religiosas. Os escribas, então, que eram responsáveis então por fazer as escritas e leituras de documentos no período. Logo abaixo deles, então, a gente tem artesãos e comerciantes, mas a maior parte da população egípcia vai ser formada, então, por camponeses, tá? E esses camponeses, então, vão ser obrigados a trabalhar nas terras dos faraós e sacerdotes e também realizar trabalhos compulsórios em obras públicas, por exemplo, as pirâmides. E lá abaixo a gente vai ter, deixa eu sumir aqui, os escravos, que são prisioneiros de guerra, na sua grande maioria, e deles trabalhavam então nas construções de minas, nas pedreiras, nas construções de pirâmides também, e quando necessário serviam o exército. Então aqui eu coloquei uma imagem pra gente, ver a divisão social. Então aqui uma pirâmide, tá? Então aqui o faraó no topo, nobres e sacerdotes, tem os soldados, escribas, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. Aqui dentro de nobres e sacerdotes tem o Nizir e a família do faraó, tá? Então eles entram aqui dentro dessa divisão que eu já tinha falado.